segredos, que estratégias a gente pode ter na nossa vida para nós adquirirmos, nós aumentarmos a nossa resiliência diante das dificuldades. Para a gente entender um pouco como é que funciona a resiliência, basta a gente pegar o exemplo da bola. Uma bola, quando a gente geralmente joga uma bola no chão, ela quica, ela volta, ela joga e ela vai para outro lugar. A não ser que seja um vaso, outra coisa que a gente joga e se quebre, normalmente quando a gente joga uma bola, ela quica e vai para o outro lado. Por que ela faz isso? Porque no momento do impacto, a energia que ela tem quando ela bate no chão, ela canaliza para outro lugar. Ela absorve aquela energia e canaliza para outra, para sair daquele lugar, para sair do chão e para sair quicando para outros lugares. Então a resiliência pode ser ilustrada por esse fenômeno da bola. E um detalhe, no momento que ela bate no chão, ela sofre uma leve deformação. Se você olhar uma bola batendo numa superfície em câmera lenta, você vê que quando ela bate, ela deforma, ela fica achatada, mas assim que ela sai, ela volta à sua forma normal. Então é mais ou menos assim que nós devemos ser quando passarmos por um problema. Quando a gente passa, a gente geralmente passa por aquela deformação, por aquele sofrimento, mas a gente deve voltar à nossa forma anterior. E como nós somos seres humanos e guiados por Jesus, nós saímos até melhor do que quando a gente entrou. Amém? Amém. Então, agora nós vamos ver onde nós podemos encontrar resiliência. Vamos para esse verso aí. Está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2. Hebreus 12, verso 2, tem aí a primeira receita para a gente ter resiliência. Hebreus é lá no meio das cartas de Paulo, depois de Filemon. Ajuda muito, né? Se você não sabe nem onde é Filemon, vamos saber onde é Hebreus. Mas é praticamente, eu acho que o maior livro, a maior carta dessas cartas de Paulo. Hebreus 12, 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém. Amém? Então, o primeiro segredo, eu coloquei logo o primeiro porque é o mais importante, é depender somente de Cristo. O que acontece muitas vezes hoje é que as pessoas se apegam a celebridades, ou se apegam a líderes, pessoas em quem elas se inspiram. E o que acontece quando esses líderes caem? O que acontece quando esses líderes pisam na bola, quando essas pessoas em algum momento fracassam, falham na sua vida? As pessoas que se inspiraram neles, agora acontece o que com elas? Caem também. Por quê? Porque se apoiaram em líderes, se apoiaram em pessoas. E muitas vezes um líder, uma pessoa famosa, ela pode desencaminhar muita gente do caminho de Deus e levar para a morte. Lá nos Estados Unidos, nos anos 70, teve um pregador de uma seita, que o nome dele é Jim Jones. Ele levou milhares de pessoas para um campo aberto, para um acampamento de verão, e lá ele reuniu todas essas pessoas em volta dele e deu um copo de veneno para todo mundo. Mas ninguém sabia que era veneno, o povo pensava que era como se fosse uma santa ceia. E aí ele disse que quando todo mundo tomasse aquele veneno, todo mundo tomasse aquele líquido que ele não disse que era veneno, ele disse: olha, vocês vão agora com outro estágio, vocês vão com um plano superior. É como se quisesse dizer que eles iam para o céu. E todo mundo seguia aquele homem cegamente. Tudo que ele dizia, todo mundo obedecia. E naquele dia, morreu todo mundo que ele tinha levado para aquele lugar. Sobreviveram alguns só para contar a história. Mas os que beberam, todos perderam a sua vida, porque seguiram cegamente as orientações daquele homem. Então, gente, nós não devemos nos apoiar em ninguém. Não devemos colocar nossa esperança em ninguém. Por que a gente deve olhar apenas para Jesus? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Por que Ele é o autor e Ele é o consumador? Porque quando você começou a ter fé, você começou a ter fé em quem? Não foi nele? E vocês sabiam que a fé um dia vai ter um fim? Um dia nós não vamos precisar mais ter fé? Quem que sabia disso? Ou vocês estão vindo pela primeira vez? A fé é uma coisa que nós exercitamos hoje, porque hoje nós não vemos aquilo que nós esperamos um dia ver.
Um dia, quando nós vimos Jesus, abraçarmos ele, cheirarmos ele, ficarmos com ele para sempre, aí não é precisar mais de fé, porque nós estamos vendo ele. A fé é uma coisa que nós desenvolvemos hoje, mas um dia a fé vai ter fim. E no dia que a gente vê Jesus, aí sim ele vai consumar a nossa fé. Ele é o autor, quando a gente creu, e um dia ele vai consumar quando ele voltar. É só nele que nós devemos pôr nossas esperanças. Líderes, pessoas, elas falham. E se o líder estiver errado, que posição eu devo ter? Se a pessoa que eu me inspiro falhar, qual deve ser a minha atitude diante disso? 1 Reis 19, 18. 1 Reis é lá no Antigo Testamento, pouco antes de Salmos. 1 Reis 19, 18. Será que teve alguma situação na Bíblia de uma pessoa, de um líder, que não era um bom exemplo, mas as pessoas decidiram ir na contramão do que esse líder dizia? Vamos ver. 1 Reis 19, 18. Aqui nós estamos no Antigo Testamento, no período dos reis de Israel, e nesse momento o rei era o rei Acabe. E esse rei era um rei muito mau. Ele instigou e levou todo o povo a adorar os ídolos, a se afastar de Deus. Até chegar ao ponto do profeta Elias achar que ele era o único que adorava a Deus no país inteiro. Todo mundo estava seguindo aquele rei errado. E aí ele começou a dizer: Deus, só tem eu que sigo o Senhor. O resto do país todo está seguindo aquele rei falso, aquele rei errado, aquele rei que é idólatra. Mas ele foi o que Deus disse? Olha o verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Então tinham 7.000 pessoas no país inteiro que não seguiram o exemplo daquele rei. 7.000 pessoas que continuaram no caminho de Deus, mesmo correndo risco de vida, mesmo correndo risco de perseguição. 7.000 pessoas que decidiram se apoiar em Deus e não confiar no ser humano, e não seguir a cartilha do homem, não seguir a cartilha do ser humano. Esse é o exemplo que nós devemos ter para nós, olhar somente para Jesus. Agora, nós não devemos confiar nas pessoas, não pôr nossa esperança em ser humano. Mas será que a gente não deve viver em amizade, em comunidade, depender um do outro? O segundo conselho é: permaneça em comunidade. E onde é que a gente vê isso na Bíblia? Atos, capítulo 4, do 32 ao 35. Atos, agora no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí nós vamos para Atos 4. Atos capítulo 4, 32 ao 35. As primeiras pessoas que se convertiam, elas confiavam inteiramente em Jesus. Mas será que elas viviam cada um no seu quadrado e não se misturavam umas com as outras? Vamos ver se foi assim? Atos 4, 32 a 35. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. E então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então, o exemplo da igreja no tempo de Atos, a primeira igreja cristã do mundo, era assim: todo mundo vivia em comunidade, em irmandade. E esse é o exemplo que a igreja deve passar para o mundo. A gente sabe que quanto mais os anos vão passando, mais as pessoas vão se isolando. Cada um vai ficando no seu mundo particular, cada pessoa vai ficando ali restrito ao seu celular, restrito ali ao seu pequeno mundinho ali, se isolando cada vez mais uns dos outros. Vocês lembram que antigamente, quando só tinha uma televisão na casa, e os celulares que tinha era só para ligar, todas as informações que a família tinha vinham daquela televisão ali. Todo mundo sabia o que o outro assistia, todo mundo sabia o que o outro consumia, todo mundo consumia da mesma informação e ainda viviam mais juntos, mais unidos. Mas hoje tem uma televisão na sala, no quarto, na área de serviço, cada um vive no seu celular, e assim cada pessoa vai ficando isolada, cada pessoa vai ficando mais solitária. E tinha um amigo meu que ele voltava do IF com fone de ouvido,
E ele entrava em casa com fome de ouvido, ia comer com fome de ouvido, ia tomar banho com fome de ouvido e não falava com o resto da família. Então, é daí para pior. Nós conhecemos pessoas que são dessa maneira em todos os lugares. Não querem mais socializar, não querem mais viver em fraternidade, em ambiente fraternal. Mas a igreja é um lugar no mundo onde isso é diferente. A igreja é um lugar que Deus separou para ser um ambiente onde todos têm tudo em comum, onde todos podem compartilhar suas experiências, compartilhar seus medos, suas frustrações, sabendo que aqueles podem ser ouvidos, aqueles se sentem acolhidos. Porque lá fora é difícil você achar um lugar onde você tem esse acolhimento. A igreja deve ser esse lugar. Sabe por quê? Porque quem é que sabe o significado da palavra religião? Religião, o que é que vocês acham que essa palavra significa? Religião vem de uma palavra em latim que significa religare. Religar. Então, religião significa religar. Então, Jesus nos religou com Deus. E Ele também veio para nos religar uns com os outros. Amém. É para isso que serve a igreja. É para isso que serve a religião. E o segundo passo para nós termos resiliência em nossa vida, para nós superarmos os problemas, é contarmos com a rede de apoio. E essa rede de apoio a gente constrói na igreja, com pessoas que acreditam no mesmo que nós e têm as mesmas experiências que nós. Esse é o propósito de Deus. Agora, o terceiro segredo para nós termos resiliência é nós vivermos para servir. Vamos lá para Lucas agora, 6,38. Lucas 6,38. Você está em Atos? É só 2 livros atrás. Lucas capítulo 6, verso 38. Qual é o terceiro segredo para nós termos resiliência na nossa vida? Para nós superarmos qualquer adversidade, qualquer dificuldade? Lucas 6,38. Olha o que é que Jesus diz. Diz assim, olha. Na verdade, começa no finalzinho do verso 37, né? Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Amém? Amém? Na nova tradução da linguagem de hoje, esse verso está assim. Ao invés de boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, diz assim: Deus vai encher vocês de bênçãos de tal maneira que vai transbordar para sobrar para as outras pessoas. Amém? Todo mundo aqui é abençoado por Deus. E as bênçãos que Deus derrama na sua vida não é só para você, é para que transborde para sobrar para os outros. Quando Deus chamou Abraão, foi o que Deus disse: abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei aqueles que me amaldiçoarem. E em você serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, o terceiro passo para a gente ter resiliência é viver para servir. Quando a gente serve o outro, nossos problemas são curados. Quando a gente vive em prol do outro, Deus resolve os nossos problemas. Deus vai resolver nossos problemas de saúde, Deus vai resolver nossos problemas mentais, Deus resolve problemas de relacionamento, Deus vai curando as nossas feridas quando a gente se envolve na causa do outro. E onde é que a gente vê isso? Todo mundo sabe como é que termina a história do livro de Jó. A partir de que momento Deus curou Jó? E Deus restaurou a sorte de Jó? Depois que ele fez o quê? Jó fez o quê? E depois desse episódio, Deus restaurou a sorte dele, restaurou tudo que ele tinha. Jó estava naquela situação, perdeu tudo, limpando as feridas com caco de telha, humilhado com seus amigos. E teve uma coisa que Jó fez no meio de todo o seu problema, e depois disso Deus restaurou tudo para ele. O que foi que Jó fez? Que é um exemplo para nós. Perdoou os amigos e teve uma coisa ainda mais. Louvor. Tá chegando. Tem uma palavrinha no meio disso tudo aí. Que Jó fez pelos seus amigos, e a partir disso, Deus restaurou a sorte dele. Ele orou pelos seus amigos. Ele se importou com a vida deles. E para quem lê o livro de Jó sabe que aqueles amigos dele não valiam nada, porque eles estavam ali apenas para tornar a vida dele pior.
para tornar a vida dele mais desgraçada do que já estava. Então você considera esses amigos como piores inimigos. Mas ele que se importou com eles, orou por eles, ele não orou por ele, não orou pela situação dele, ele orou pela situação dos outros. E foi nesse contexto que Deus restaurou a vida dele. Quando você vive para servir, então você está imitando o exemplo de Jesus. Jesus nunca fez um milagre para o seu próprio benefício. Todo mundo aqui já deve saber disso. Jesus nunca, quando ele estava com sede, fez surgir a comida dentro dele para ele comer. Então, em nenhuma situação, Jesus operou um milagre em seu próprio benefício. Sempre pensando no outro, sempre pensando no próximo. E aí eu coloquei essa foto da Adra justamente porque quando a gente está envolvido numa ação solidária como a da Adra, a gente sabe que tem problemas piores do que os nossos. A gente fica pensando como minha vida é terrível, como minha vida está atribulada, tem tantas coisas sobre mim. Aí você vai numa situação, entrega numa situação como as situações de emergência que a Adra atua, que a Adra é uma assistência, uma agência adventista que presta socorro a pessoas que sofrem com enchente, que sofrem com deslizamentos de terra. E aí você vai naquelas situações, vê que tem gente que sofre muito mais do que você, e aí você começa a dar glória a Deus, dar graças a Deus, porque você é abençoado, você é privilegiado e as suas bênçãos servem para os outros. Amém? Amém. Então, viva para servir. Canalize sua dor para ajudar a dor, para dirimir, para tirar a dor de outras pessoas. Então, vamos agora para o quarto segredo, para nós termos resiliência. 1 Samuel, uma história bastante conhecida. Vocês estavam lá em Reis, no Velho Testamento, é para a esquerda, bem pertinho aí, 1 Samuel 17, 34 a 37. Samuel 17, 34 a 37. Onde é que a gente encontra uma estratégia para nós termos resiliência aí? Aqui todos vocês conhecem a história de Davi e Golias, aquela situação que ele estava vivendo ali, estava cuidando das ovelhas, mandaram chamar ele para levar comida para os irmãos. Estava Golias lá afrontando o povo de Deus, chamando alguém para duelar. E aí Saul chama ele, ou melhor, ele se voltaria para lutar com o gigante. Saul chama ele em particular, duvida que ele possa conseguir vencer o gigante. E o que é que Davi diz? Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba, a barba do leão, a juba do leão, e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha aí. Qual é o segredo da resiliência que nós encontramos aí nesse verso? Nós devemos ter uma visão saudável de nós mesmos. Todo mundo aqui deve conhecer os seus pontos fortes e seus pontos fracos, suas fraquezas e as suas qualidades. Todo mundo deve saber disso. Logo depois desse verso, Saul manda Davi experimentar a armadura dele. Mas a armadura de Saul dava em Davi, cabia em Davi? Então ali estava a fraqueza de Davi. Ele iria para aquela luta sem armadura, sem proteção nenhuma. Então aquela era uma fraqueza. Mas as qualidades que Davi tinha, ele mostrou para Saul. Eu já matei um leão, matei um urso, com essa funda e com esse cajado. Então esse gigante aí, para mim é qualquer coisa. Então, tem pessoas que ignoram totalmente o que elas têm de bom e focam apenas no que elas têm de ruim. Focam apenas nas suas fraquezas, focam apenas nas suas deficiências e ignoram qualquer qualidade que elas tenham. E assim elas colocam os outros superiores a elas mesmas e vão se rebaixando. Entenda, gente, que cada um tem um tempo, tem uma forma de aprendizagem diferente. Uns aprendem lendo, outros aprendem ouvindo, outros aprendem falando, uns aprendem rápido, outros aprendem mais tarde. Uns têm condições para aprender, outros não têm condições para aprender. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira de crescer e de se desenvolver na vida. Então não coloque outras pessoas superiores a você, não se rebaixe.
e também não faça o contrário. Não se ache melhor do que os outros, porque um dia você esteve na mesma condição que eles estão agora. Esse é um conselho para a vida que nós tiramos da história de Davi e Golias. Davi sabia da sua dependência, sabia da sua fraqueza, mas ressaltou o que ele tinha de bom, ressaltou o que Deus tinha feito por ele, as vitórias que ele teve na vida até chegar ali, e confiou no poder de Deus para ajudar a vencer aquela luta. Esse é o segredo que nós devemos ter. Tenha uma visão saudável de você mesmo. Não se diminua, não se sinta para baixo. Ressalte o que você tem de bom e confie no poder de Deus para vencer as lutas da sua vida. Amém? Amém. Tenha uma visão saudável de você mesmo. Agora, penúltimo segredo de hoje. Seja otimista. E que onde é que nós vemos essa história de ser otimista, de ter uma visão positiva em cada situação que nós encontramos na vida? Números 13, 30. Essa é uma história que eu gosto sempre de pregar, mas agora eu vou passar só por cima, só para vocês terem uma noção. Números capítulo 13, verso 30. Números é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, não, quarto, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 13, 30. Nessa história nós encontramos dois tipos de pessoas. Pessoas que só veem o lado escuro, o lado para baixo, o lado negativo da vida, e pessoas que enxergam oportunidades onde os outros só veem riscos. Só resumindo a história, o povo de Israel, perto de Canaã, Moisés mandou 12 espias para olhar a terra, dizer como ela era, dizer se ela era fértil, dizer se as cidades eram fortificadas, dizer como é que eram os exércitos de lá, fazer uma avaliação, um relatório da terra para dizer se valia a pena conquistar. Depois eles voltaram, depois de olhar a terra, eles voltaram, trouxeram as frutas da terra, maçã, mamão, melão, manga, todas as frutas que tinha naquela terra eles trouxeram um cacho de uvas do tamanho de uma criança. Dois homens tinham que trazer aquele cacho de uva em uma vara, tão grande que eram essas uvas de Canaã. Chegaram e disseram para o povo: a terra é boa, a terra é fértil, a terra tem tudo do bom e do melhor, só que as cidades daquela terra, elas têm muralhas altíssimas. Os homens nascem gigantes. Nós, diante daqueles homens, nós éramos como gafanhotos. E eles eram armados com a maior tecnologia militar que nós temos, que nós já conhecemos até hoje. Então, por mais que a terra seja boa, não vale a pena a gente avançar, porque lá é difícil demais. Porque os homens são preparados, as cidades são altas, e não tem como a gente vencer. Então Moisés mandou 12 espias. 10 espias falaram dessa maneira, de maneira negativa. Mas somente 2 falaram de maneira diferente. E o que foi que eles disseram, Jesus? Olha aí, Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha aí. Os outros 10 disseram que diante daqueles homens eles eram como gafanhotos. Aí chega Caleb, que também teve a mesma experiência que os outros 10, e disse: nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Será que ele fez uma viagem diferente? Será que eles foram por um caminho diferente dos outros? Não. Os 12 fizeram o mesmo percurso. Os 12 viram as mesmas coisas. Os 12 se encontraram com aquela situação. E por que 10 trouxeram a mensagem negativa e só 2 trouxeram a mensagem positiva? Isso vai muito do interior, da sua maneira de ver o mundo. E o povo todo acreditou na mensagem dos 10 espias negativos e não deu ouvidos à mensagem dos 2 espias positivos. Aí você diz: não, é porque era a maioria falando negativo, se fosse o contrário, eles dariam ouvidos. Não. O Espírito de Profecia afirma que, se fosse o contrário, se fossem 10 espias positivos, motivando, encorajando, motivando o povo a entrar, e só 2 falando negativo, o povo todo ia dar ouvido aos 2 pessimistas, os 2 para baixo. Porque o espírito daqueles 10 espias é o mesmo espírito que tinha na mente do povo. Pensavam apenas no negativo, pensavam apenas para baixo. Então, gente, só Josué e Caleb trouxeram um relatório otimista. Só Josué e Caleb trouxeram um relatório motivador.
E por que eles não deviam ter medo de conquistar aquela terra? Porque na verdade quem iria lutar não eram eles, era Deus quem iria lutar usando as mãos deles. Os exércitos iam marchar, iam atrás daqueles homens, iam lutar naquelas cidades, mas era Deus quem ia dar a vitória. Se era Deus que estava na frente, por que eles iam ter medo? Se a terra tinha sido prometida por Deus, se era Deus quem iria lutar, eles não precisavam ter medo nenhum. Então, o penúltimo segredo para nós termos resiliência é enxergarmos como Deus enxerga, é enxergarmos pelos olhos dele, entender que quando nós falamos é Deus quem fala por nós, quando nós andamos é Deus quem anda por nós, e quando nós estamos interagindo com alguém, pregando para alguém, é a palavra de Deus que está saindo da nossa boca. Então, se é Ele que está lutando por nós não precisamos ter uma visão negativa e pessimista, podemos olhar com os olhos da fé, com os olhos de Deus, e ter sempre um foco positivo em cada situação. Amém? E o último segredo para nós termos resiliência em nossa vida está em Mateus 24:13. Mateus 24:13 traz o último segredo. Diante de todas as dificuldades que não param de chegar sobre nós, o que é que a gente nunca deve fazer? E o que é que a gente sempre deve fazer? Mateus 24, capítulo 24, verso 13. Até o verso 13, Jesus fala dos sinais que vão acontecer perto da sua volta. O mundo virando de cabeça para baixo. É problema por cima de problema. Mas o que é que acontece com esse grupo aqui, ó, verso 13? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém? Perseverança. Perseverança. Como é que a gente desenvolve perseverança? A resposta está lá em Romanos 5:4. E a gente segue com esse verso. Romanos capítulo 5, verso 4. Como é que a gente desenvolve a perseverança? E qual é o resultado de nós perseverarmos? Perseverar é permanecer até o fim, ficar firmes até o fim. Romanos 5, verso 3 e 4. Romanos é lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, vem Atos, aí vem Romanos. Diz assim, olha: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos problemas, sabendo que o problema, a tribulação, produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Amém? Amém? A função dos problemas da nossa vida é fazer com que a gente adquira experiência. Que a gente adquira experiência na nossa vida. E a cada experiência vencida, a perseverança vai aumentando. E a perseverança só vai aumentando a nossa esperança em Jesus. Esperança no retorno de Jesus. Amém. Esse é o último segredo. Não desistir. Perseverar até o fim. Amém. Então, eu só queria terminar com uma história bastante conhecida. Uma história, eu acho que vocês já ouviram essa ilustração. Mas um fazendeiro, ele criava alguns animais na fazenda dele. Ele estava passando por uma situação financeira difícil. E aí um dia, um cavalo dele caiu em um poço muito fundo, um buraco muito fundo. E ele ficou lá no fundo daquele buraco, mas ele não morreu, ele permaneceu vivo. E aí um dos empregados daquele fazendeiro encontrou aquele cavalo, chamou o patrão e disse: olha, o cavalo ainda está vivo, só que a gente tem que tampar esse buraco para impedir que outro animal caia aqui. Pode ser que venha um boi, uma vaca, outro cavalo e caia nesse buraco. E aí o patrão disse: mas o que a gente faz com o cavalo? Aí o empregado disse: acho que a gente pode ir jogando, a gente tem que enterrar ele aqui, a gente vai jogar a terra nele e ele não vai ter como sair. Infelizmente, ele vai ter que sacrificar esse cavalo. Como ele não tem para onde fugir, não tem como botar uma escada, uma corda para ele sair daqui, o jeito que tem é sacrificar esse pobre coitado. E aí eles começaram a jogar a terra, começaram a jogar as pasadas de terra dentro do buraco. E o cavalo lá, vivo. E eles jogando a terra, e eles começaram a perceber que cada pasada que o cavalo recebia nas costas, o cavalo espanava e a terra caía embaixo dele, ele pisava e aí as camadas de terra iam aumentando e aí as pasadas iam caindo, ele espanava, pisava
E aí a terra foi aumentando, o cavalo se desvencilhando da terra, até que a terra chegou até a boca do buraco. E o cavalo? O que é que você faz com os problemas que caem em cima de você? Você deixa que eles soterrem em você? Ou você sobe sobre eles para seguir adiante? Você é como uma bola, e quando a bola cai no chão ela quica e vai para outro lugar? Ou você é como um vaso que quando é jogado ele se despedaça, se quebra? Que você possa colocar todos esses segredos em prática na sua vida. Permita que Deus ajude você a superar os problemas, confiando no poder dele. Não deixe que as dificuldades soterrem você. Deixe que Deus levante e tire você desse buraco, tire você desse poço. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos entregar nossa vida nas mãos de Deus agora. Senhor Deus, aqui, Senhor, estão várias pessoas, várias almas de todas as idades que passam por problemas de diferentes tipos, de diferentes tamanhos. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe a realidade de cada um, o Senhor sabe aqueles que são mais fortes, aqueles que aguentam, aqueles que sempre choram, que sempre desabam no final do dia porque a carga é pesada demais. E o Senhor sabe que o Senhor tem poder para ajudar cada um. Mas o Senhor só pode restaurar a nossa vida e nos ajudar a sair do buraco se nós mudarmos a nossa mente e aceitarmos que o Senhor nos tire dele. Enquanto nós permitirmos, Senhor, que os problemas nos soterrem, nós nunca vamos sair da situação que nós estamos. Nos ajuda, Senhor, a ter resiliência. Nos ajuda a segurar a Tua mão a cada dia, para que o Senhor nos torne mais que vencedores pela Tua força e pelo Teu poder. Fique com cada um aqui, Senhor. Que essa mensagem sirva de ânimo para começar essa semana. Que essa mensagem dê um novo gás para cada um aqui nesses dias que vão começar. Possamos sair com a presença do Teu Espírito em nossa vida e em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro.